Capítulo 3, continuação. Outro inverno chegou e passou, e chegaram outras férias de dezembro. Mais uma vez nos apertamos para pagar a prestação da casa. Pagamos. E outro ano começou. Esse passou rapidamente. Depois outro e mais outro, todos iguais. Outras casas começaram a aparecer no nosso quarteirão, como dizíamos, e a nossa já não estava isolada como antes. Cada vez mais bonita por causa do jardim. O canteiro de cravos ficou florido e a trepadeira roxa a encheu de flores. Até a roseira chorão que Júlio plantou um dia com carinho deu rosas esse ano, e as crianças espiavam todos os dias pela janela, bem cedo, e vinham me contar. Mamãe, hoje tem mais um cacho de rosas do lado do escritório, venha ver. Cada um queria ser o primeiro a dar a notícia. Foi então que Carlos, o mais velho, fez 12 anos. Eu ficava olhando Carlos e achando quase inacreditável já ter um filho de 12 anos. Ele era forte, tinha boa altura, apenas magro. Tirava boas notas na escola e nunca nos dava aborrecimentos. Alfredo não passou de ano e o professor escreveu uma carta com queixas contra ele. Dizia até que dava maus exemplos na classe. Quis esconder a carta de Júlio, mas não consegui. E quando ele a leu, viu que Alfredo fora reprovado e ainda havia sérias reclamações contra ele. Pegou o menino, levou-o para o quintal e deu-lhe uma grande sova com a própria cinta. Cada grito de Alfredo era uma pontada em meu peito, como a ponta de uma faca. Eu torcia as mãos sem saber se devia intervir ou não. Depois que tudo passou, fui procurar Alfredo, que estava chorando, sentado na cama de Durvalina. Reparei que não era um choro sentido, era de raiva e falava em vingança. Percebi que ele estava fervendo de ódio contra o pai. Passei minha mão nos seus cabelos, abracei-o, aconselhando e dizendo que tudo era para o bem dele, mas o menino estava revoltado e não queria me ouvir. Pedi que prometesse ser bom e ajuizado, estudar mais e não andar com os moleques, mas ele nada prometeu. Com os dentes cerrados, chorava de raiva e tremia. Deixei-o mais tarde e fui tratar do meu serviço. À hora do jantar, ninguém sabia onde estava Alfredo. Havia desaparecido. Os irmãos procuraram-no por toda a vizinhança e ninguém o tinha visto nesse dia. Sentamos para jantar muito apreensivos. E olhei Júlio, que comia com a cabeça baixa, preocupado. Depois fui ficando cada vez mais aflita. Deixando Isabel com o pai, saí com Carlos e Julinho para procurar Alfredo em todas as casas que ele costumava ir. Andamos pelo bairro todo, até bem longe, e ninguém vira Alfredo. Pensei que ele já devia estar em casa nesse momento. Voltamos apressadamente e em casa também ele não estava. Comecei a chorar sentada num canto da sala, pensando que a casa a essa hora... Meu filho, sei lá, já devia estar morto. E meus soluços eram cada vez mais fortes. Júlia andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. De repente, pôs o chapéu na cabeça e disse que ia à polícia saber se havia notícias do menino. Acompanhei o portão explicando. Diga na polícia que ele está com a calça azul marinho e blusa branca. Não esqueça de dizer que não tem 12 anos ainda, mas parece que tem. É bom dizer também que tem umas 4 sardas bem na ponta do nariz. E claro, até aloirado, forte e bonito. Não esqueça, Júlio, e vá de táxi para ir mais depressa. Júlio saiu sem nada responder, e eu fiquei com os outros filhos na janela, vendo meu marido sumir na esquina. Eram 9 horas já. As crianças ficaram ao meu lado, excitadas pelo acontecimento, sem querer dormir, comentando o desaparecimento do irmão. Às 11 horas, Julinho e Isabel dormiram nas cadeiras da sala. Levei-os para o quarto. Ficamos, Carlos e eu, esperando ansiosamente. Às 11h20, Júlio voltou, dizendo que na polícia não havia aparecido menino algum dessa idade e que até aquela hora nada se sabia a respeito de Alfredo. Sentei desanimada numa cadeira e, com a cabeça apoiada nos braços, fiquei durante muito tempo, imaginando tudo o que havia de pior e que podia ter acontecido a Alfredo. Via seu corpo esmagado sob um bonde. De repente, via um morto no rio Tietê, o rosto inchado e irreconhecível, deslizando entre as águas do rio, no meio de galhos e folhas secas.
Depois, o chamado na polícia para identificação. Homens desconhecidos à nossa volta e o delegado perguntando penalizado: é este o menino? Reagia procurando afastar esses pensamentos, mas eles voltavam de novo, imperiosamente. Júlio, com as mãos nos bolsos, passeava na sala de um lado a outro. De vez em quando chegava à janela do escritório e ficava olhando a avenida durante um longo tempo. Assim passaram as horas. Carlos adormeceu sobre o sofá da sala e, quando eu quis levá-lo para a cama, acordou, dizendo que queria esperar o irmão. Mas levei-o assim mesmo e obriguei-o a se deitar. Às 2 da manhã, sentei-me num dos degraus da escada que dava para o jardim e fiquei imóvel, esperando. No meu desespero, pedi a Deus que trouxesse o meu filho de novo. Rezava misturando as palavras, sem compreender o que estava dizendo. E na minha reza vi sempre seu corpo estendido numa calçada, o crânio esmagado. Às 3 da manhã, Júlio começou a se desesperar, dizendo que eu era culpada, que se fosse mais enérgica ele não fugiria, e que eu estragava a educação dos filhos com os mimos que dava, que não se pode fazer a vontade das crianças como eu fazia, e o resultado era esse. Eu enterrava a cabeça entre os braços com vontade de gritar, mas não respondia. Ele então pôs o chapéu na cabeça e saiu a pé pela avenida fora, pois não havia bondes a essa hora. Fiquei no portão vendo seu vulto desaparecer entre as árvores lá embaixo. E cada vez que via uma criatura humana se aproximar de mim, pensava que era Alfredo, e meu coração batia furiosamente, mas nunca era ele. Às 5 horas vi Júlio chegar devagar, completamente desorientado, o chapéu inclinado para trás da cabeça, as mãos nos bolsos, um cigarro apagado no canto da boca. Estava lívido, grandes olheiras sob os olhos. Perguntei com o coração apertado. Nada, Júlio. Olhou-me duramente, a fisionomia cansada e infeliz, e sentando-se no sofá, respondeu entre dentes. Nada. Fui então me arrastando para a cozinha, sem saber o que pensar da nossa vida, completamente aniquilada pela aflição. Encontrei Durvalina já de pé, também aflita por notícias, assoprando fogo para a água do café. Começou a falar. Não desanime, dona Lola. Isso é coisa de menino. Ele é muito levado mesmo, mas ele volta. A senhora vai ver. E tudo por causa da sova. Foi muito forte. Debruçada sobre o fogão, assoprava o fogo muitas vezes, as bochechas negras, muito luzidias, enquanto uma leve chamazinha azul começava a crescer e o cheiro da lenha queimada enchia a cozinha. Fiquei esperando o café, sem coragem de mover um dedo, encostada na porta da cozinha, olhando sem ver, sem ter coragem de enfrentar o olhar de Júlio, duro e colérico sobre mim. Depois do café, voltei novamente para a sala e vi Júlio cochilando no sofá, pálido e desfigurado, os pés sobre outra cadeira. Passei sem fazer ruído e cheguei ao portão. Várias carrocinhas de padeiros e leiteiros subiam e desciam a avenida. Pessoas saíam de suas casas e iam esperar o bonde na esquina. Já eram 6 e pouco quando meu coração deu um salto no peito. Vi meu filho Alfredo que se aproximava segurando a mão do padrinho, um amigo nosso, em casa de quem íamos jogar bola aos domingos. Meus olhos ficaram nublados de lágrimas e mal distingui os vultos que se aproximavam cada vez mais. Nem sei como gritei para dentro. Júlio, Alfredo vem vindo. Quando chegaram ao meu lado, vi que Alfredo estava trêmulo, muito pálido, e seus lábios tremiam. O padrinho começou a falar, mas eu nada ouvi. Abracei meu filho com toda a força e chorei. Ai, meu filho, meu filhinho! Júlio desceu compassadamente a escadinha de cimento, como a pensar em cada degrau que atitude tomaria. Alfredo então se afastou de mim e ficou esperando o pai, de cabeça baixa, um ar medroso, sem uma lágrima nos olhos, os lábios apertados. O padrinho falava e explicava, mas eu nem ouvi o que ele dizia. Tal a satisfação em ter Alfredo ao meu lado, com perfeita saúde. A única coisa que entendi é que o padrinho pediu para não batermos no menino, que ele tinha aparecido às 5h30 em casa dele, cansado de andar a noite inteira pela cidade, sem rumo e arrependido de ter fugido. Alfredo tinha um ar amedrontado e tristonho. Júlio olhava-o severamente sem nada dizer, mas no íntimo
Percebi que estava contente e aliviado por ver o filho novamente em casa. Entramos todos, e eu sempre segurando o braço de Alfredo, como se tivesse medo que ele fugisse outra vez. Os irmãos apareceram desconfiados, sem saber se falavam ou não com ele. Vi Carlos rindo para o irmão, e Durvalina trazendo café na bandeja, com um alegre sorriso na boca sem dentes. Depois do padrinho ter a promessa de Júlio de que não bateria no menino, despediu-se e saiu. Júlio voltou do portão com ar grave e indignado. Perguntou ao filho: por que fez isso? Agora você vai dizer por quê. Alfredo, com a cabeça baixa, nada dizia, imóvel como uma pedra. Falei: diga, Alfredo, por que fugiu? Não pensou que nos deixava desesperados? Fale, meu filho. Ele não falava. Cada vez mais silencioso e imóvel, percebi que o pai ia perder a paciência e fiquei aflita. Pedi: responda alguma coisa, Alfredo. Onde você foi? Nada. Seu mutismo era desesperador. Então Júlio perdeu a paciência. Puxando por uma orelha, arrastou-o pela sala, dizendo: antes não tivesse voltado. Você é um filho que só dá desgosto e aborrecimento. Ouviu? Desobediente e malcriado. Corri atrás de Júlio gritando: você prometeu não bater nele. Você prometeu, Júlio. Procurei tirar o menino das mãos de Júlio, mas Júlio segurava-o fortemente. Alfredo começou a gritar e procurou morder a mão do pai. Carlos olhava a cena com os olhos esbugalhados, enquanto os dois menores começaram a chorar. Segurei então violentamente o braço de Júlio e gritei: não faça isso. Você está louco? Ou é um homem sem palavra? Que exemplo dá a seus filhos? Ele largou Alfredo, mas antes de largar, deu um safanão no menino com tanta força que Alfredo foi parar no outro lado da sala, caindo de joelhos. Quase bateu a cabeça na ponta da mesa. Corri para acudir o menino e ver se ele não estava ferido, enquanto Júlio saía da sala, ainda furioso e vermelho de raiva. Alfredo passou vários dias no mutismo absoluto, muito desapontado, sem falar e sem brincar com os irmãos, sumido no quintal ou fechado no quarto. Como prêmio às boas notas de Carlos e pelo fato de ter passado de ano brilhantemente, mandamo-lo passar as férias em Itapetininga com mamãe. Foi sozinho, convencido de que era um homem com uma maleta na mão, cheio de importância. Levei-o até a estação e enchi-o de recomendações e conselhos até o momento do trem começar a rodar. Alfredo tinha me pedido uns dias antes que o deixasse ir também para Itapetininga, mas eu disse que não. O pai não o deixaria porque estava desgostoso com as notas dele, e nem pedisse que seria inútil. Tive pena de meu filho, mas nada falei a Júlio. E Alfredo passou umas férias muito tristes, sempre na rua brincando com os moleques sujos e dizendo nomes feios aos próprios irmãos. Os pequenos me contavam: mamãe, Alfredo me xingou de galinha morta. Galinha morta era o nome carinhoso que Alfredo dizia quando brincava com os irmãos, porque geralmente os nomes eram verdadeiramente impróprios. Isabel e Julinho choravam às vezes e vinham se queixar: mamãe, Alfredo me deu um tapa e me xingou. Por mais que eu ralhasse, Alfredo não se importava. Parece que queria vingar-se por não ter saído nas férias, e tornava-se cada dia mais insuportável. Entrava em casa nas horas das refeições e para dormir. Mas quando sabia que o pai não vinha almoçar ou jantar, ele também não aparecia. Como era diferente de Carlos, o mais velho. Carlos mandava cartinhas que me enterneciam. Começavam sempre por minha querida mamãe, e meu coração parecia derreter de amor. Como cera mole na proximidade do fogo. Contava tudo o que fazia e me dizia que ajudava a vovó e tia Clotilde a mexerem o tacho de doce sob as mangueiras, e que a filha de tia Olga era uma belezinha. Já queria ficar de pé e falava dadá com os bracinhos estendidos para ele. Passaram dezembro e janeiro. Em fevereiro, Carlos voltou forte, disposto e até me pareceu um pouco mais gordo. Mamãe veio com ele para consultar um médico, o que me deixou muito triste, pois ela estava bem magra, tinha uma cor esverdeada e uma dor insuportável nas costas. Levei a um médico conhecido nosso, e ele disse que só com a operação ela ficaria curada. Mamãe tinha horror à operação.
E começou a chorar diante dele. Fomos então a outro médico que conhecíamos apenas de nome, mas tinha muita fama. Este disse que ela não precisava fazer operação. Bastava repouso e tratamento para ficar boa. Ela saiu de lá mais animada, porém preocupada com a palavra. Repouso. Disse-me, como posso fazer repouso, Lola? Deu uma risadinha e continuou. Se eu não trabalhar, como vou viver? Imagine se eu ficar deitado o dia inteiro, sem fazer nada. Você pensa que Clotilde dá conta? Não tem perigo. Nós duas juntas, trabalhando sempre. Muitas vezes ficamos apertadas no princípio do mês. Faça ideia se eu ficar parada dias e dias. No que dará? Suspirou profundamente e arrematou. Como é triste a vida de pobre. Fiquei também triste por não poder auxiliá-la e resolvemos consultar um terceiro médico. Mamãe não queria, dizendo que o gasto já era excessivo, mas Júlio lhe fez presente do dinheiro da consulta, generosamente. Esse terceiro médico pronunciou um talvez, que não adiantou muito. Disse que talvez não precisasse operar se ela fizesse muito repouso e um tratamento rigoroso. Ela gostou da palavra tratamento e, comprando os remédios indicados, voltou uma semana depois para Itapetininga, dizendo que preferia morrer a fazer operação. Logo depois recebi uma carta de Clotilde, dizendo que mamãe não ia nada bem. Continuava a sentir dores e não fazia quase repouso, por mais que Olga e Clotilde pedissem. Emagrecia dia a dia e estava sempre se queixando. Fiz meus cálculos para ir visitá-la nas outras férias com as crianças, e assim correu mais um ano de nossa vida. De vez em quando, eu ia visitar tia Emília na rua Guaianazes, e ela também me visitava uma vez por ano. Há tempos já não tinha carruagem. Compraram um grande automóvel preto que fazia sucesso por onde passava. Brilhante e imponente. Mas quando começava a rodar, soltava uma fumaça escura e fedorenta. Alfredo ficava o tempo todo examinando o automóvel detalhadamente. Quando a limusine parava em frente à nossa casa, era uma alegria para ele conversar sobre maquinismos, principalmente de automóveis. Nessa época, Isabel, que se aproximava dos 8 anos, também entrou na escola. Eu me lembro tão bem do primeiro dia que ela foi, tão entusiasmada e tão contente, com uma saia preguiada azul marinho e blusinha branca de fustão, na cabeça um grande laço de fita vermelha. Com a idade, já não era tão gorda, mas era bonita. As faces rosadas e os cabelos castanhos muito brilhantes. Levou na pasta pão com goiabada, uma caneca, lápis e caderno. Voltou tagarelando muito, contando maravilhas da professora e das outras meninas. Quando eu perguntei curiosa, então, o que fez na escola? Ela me respondeu entusiasmada, os olhos cintilantes de contentamento. Comi o lanche que você me deu. Achei graça e abracei-a rindo muito. Apesar de me sentir sozinha algumas horas do dia, também me senti orgulhosa por vê-los interessados nos estudos e discutindo muitas vezes problemas ou lições de história e geografia. Um perguntava para o outro, sabe quando o Brasil foi descoberto? Sei, quem não sabe? Em 1500. E a descoberta da América quando foi? Em 1400 e... Espere um pouco. Ah, sabe, hein? Sei sim, espere um pouco. Quando a gente sabe, não precisa esperar. Então diga, o que é uma ilha? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E um cabo? Um cabo? O outro hesitava, coçando a cabeça. Bastava isso para tomar uma vaia dos irmãos. Não sabe, não sabe. Mamãe, ele não sabe nem o que é um cabo. Alfredo ficava sempre de lado, sempre indiferente, com um ar enigmático. Nesse tempo, como eles já estavam crescidos e não me davam muito trabalho, eu saía algumas noites com Júlio para ir ao cinema, geralmente aos domingos, quando Durvalina ficava em casa. Uma segunda-feira, Júlio e eu comentamos à noite a fita assistida na véspera.
Tínhamos acabado de jantar e eu estava auxiliando Durvalina a tirar a mesa quando Júlio disse que achara a fita imoral. Respondi: não deixa de ser mesmo imoral, mas é uma boa fita. E lá estava cheio de crianças e mocinhas. Deviam avisar que a fita era imoral, assim só os grandes iam, disse Júlio. Os meninos escutavam interessados nossa conversa. Julinho perguntou: mamãe, o que é imoral? Não respondi e peguei a toalha da mesa para sacudir na janela, enquanto dizia a Júlio: a gente que não se importa de levar as crianças e as filhas para verem fitas imorais. Conheço muita gente assim. Julinho tornou a perguntar, curioso, puxando-me pelo braço: o que é imoral, hein, mamãe? Isabel, que ouvia também com interesse, olhou Julinho e disse impaciente: é doença, Julinho. Júlio e eu rimos muito com a resposta de Isabel. E tempos depois, Júlio ainda perguntava com ar brincalhão: Isabel, o que é imoral? Ela ficava vermelha e não respondia. Chegou o fim do ano com graves preocupações para mim. Escreviam de Itapetininga que mamãe ia cada vez pior. Eu tinha medo que faltasse dinheiro para a prestação da casa e que Alfredo não passasse de ano na escola. Ele dizia que estudava, mas eu percebia que não pegava num livro. E quando lhe pedia com voz pesarosa: estude um pouco, Alfredo, por favor, vai estudar. Ele respondia com má criação: já estudei, já estudei. Ia embora, batendo com os pés no chão, e fechava a porta com força para não ouvir minhas censuras. Para aumentar minhas apreensões, houve uma epidemia de cachumba em setembro desse ano e as minhas crianças foram as primeiras a ficar doentes. Os rostos incharam e elas não dormiam de dor. Eu passava horas e horas no quarto e no dia seguinte estava exausta e não podia dar conta das minhas encomendas, o que me deixava triste e com dor de cabeça. Felizmente chegou dezembro e com grande esforço pagamos a casa. Alfredo passou arranhando para o terceiro ano e Carlos tirou o diploma do grupo escolar com brilhantes notas. Preparei uma mesa de doces e bolos e mandei Carlos convidar os amigos para festejar o acontecimento. Na véspera, enquanto estava batendo os bolos, houve tapas no quarto e uma forte discussão. Isabel apareceu muito assustadinha, dizendo que Carlos e Alfredo estavam se socando. Corri para acudir e consegui separá-los, dando uns tapas em cada um. Carlos dizia vermelho e suando: não admito, ouviu? Não admito esse desaforo. Alfredo respondia indignado: deixe de ser besta, você é a maior besta que eu já vi. Carlos então olhou para mim e explicou, ainda ofegante e furioso: mamãe, ele quer trazer os amigos dele para comer os doces. São todos moleques da rua, não sabem nem comer na mesa. Eu toco eles daqui. Alfredo tentou avançar outra vez, gritando: é mentira, mamãe, é mentira desse estúpido. São tão bons quanto você, são melhores ainda. Consegui acalmá-los, pondo Carlos fora do quarto e ralhei com Alfredo, dizendo que a festa era só para Carlos e os amigos. Ele não devia intervir. Mandei que ficasse no escritório de castigo até o pai chegar. Percebi que logo depois Alfredo estava brincando na calçada com os moleques. Fingi que não vi porque não adiantava e ele não me obedecia mesmo. À hora do jantar, ele entrou com um arzinho cínico, evitando olhar para o meu lado, e jantou muito bem. À noite, enquanto o sono não chegava, comecei a recordar os conselhos que papai me dera quando me casei. Eduque os filhos com critério, Lola. Quando você disser para uma criança: tem que ficar hoje meia hora de castigo, é preciso que essa criança fique meia hora de castigo. Não se esqueça disso, que é importantíssimo. Assim, quando você prometer um passeio ou um doce, precisa cumprir, senão se desmoraliza diante do filho. Ele não obedece mais porque não crê em você. E lá se vai por água abaixo a força moral, que é a maior força que temos. E nunca prometa demais. Nem castigos muito fortes de que possa se arrepender depois. Nem passeios ou promessas que você sabe que não pode cumprir. Não se esqueça disso. São fatores principais na educação de um filho. Meditando nessas palavras da experiência ouvidas há tantos anos atrás,